Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós estamos compartilhando devocionais retirados da carta de Paulo aos Efésios, e nós já vimos o quanto nós somos abençoados em Cristo Jesus, quantas dádivas nós recebemos ao nascermos de novo. E porque nós estamos em Cristo, nós recebemos uma nova identidade, uma nova natureza e temos realmente a plenitude da graça de Deus sobre nós. Isso tudo é incrível. Amados, e cada um de nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós somos membros do corpo de Cristo. Juntos, nós formamos o corpo de Cristo. E no capítulo 4, nós podemos aprender coisas importantes sobre como vivermos para que, de fato, nós sejamos edificados como o corpo de Cristo, não apenas individualmente, mas como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo. Então, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Acompanhe comigo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como nós vimos, o corpo de Cristo ele é formado por vários membros. Cada filho de Deus é um membro do corpo de Cristo. E o Senhor, o próprio Senhor, estabeleceu os chamados individuais, o que cada membro, a função de cada membro, para a edificação de todo o corpo. Eu acho incrível o que está escrito ali no versículo 16. Vamos ler novamente. Dele, ou seja, por meio de Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus, que é o cabeça, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é incrível demais, porque nós somos edificados em amor na medida em que cada um de nós realiza a sua função. Amados, por isso que é tão importante nós desempenharmos o nosso chamado, nós entendermos qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo e realizarmos a nossa parte. Por quê? Porque assim nós contribuímos não só para a nossa edificação própria, mas para a edificação de todo o corpo de Cristo. Talvez você se pergunte, mas eu nem sei qual é a minha função, qual que é o meu chamado. Amados, a primeira coisa que nós precisamos saber, conhecer e receber pela fé é a nossa identidade em Cristo. Isso nós vimos nos 2 primeiros devocionais, falando sobre
tudo o que nós somos em Cristo Jesus. Por isso que eu disse que a carta aos Efésios eu considero um pequeno evangelho, um mini evangelho. Os 3 primeiros capítulos firmam a nossa identidade em Cristo. E os capítulos 4, 5 e 6 nos ensinam como viver essa nova vida, essa nossa identidade em Cristo Jesus. Quando nós entendemos quem nós somos nele, nós nos tornamos capacitados para entender qual é o nosso chamado individual. Por isso que não adianta nós queremos compreender o nosso chamado, a nossa função no corpo de Cristo, sem primeiro nós entendermos a nossa identidade. Isso é um processo. Primeiro, nós entendemos quem somos, a nossa identidade em Cristo Jesus. E depois de entendermos quem somos nele, aí sim nós entenderemos o propósito específico para nós dentro do corpo de Cristo. E para que isso aconteça, é muito importante nós renovarmos a nossa mente, para que nós possamos pensar como Cristo pensa. Porque se nós não entendermos a forma que Cristo pensa, fica muito difícil nós compreendermos qual a nossa função, qual o nosso chamado dentro do corpo de Cristo. É por isso que lá em Efésios 4, do 22 ao 24, está escrito exatamente isso, que nós precisamos abandonar a vida da velha natureza, renovar a nossa mente para então assumirmos a vida da nova natureza. Leia comigo Efésios 4, 22 ao 24. Está escrito assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Minha oração é que eu e você nos sujeitemos em humilde rendição ao Senhor e à sua vontade, que nós possamos ter uma vida de intimidade com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração, e que o Espírito Santo nos guie e nos ajude a renovarmos a nossa mente, para assumirmos pela fé a nossa nova vida, a vida que nós recebemos em Cristo, e então vivermos, realizarmos a nossa função, o nosso chamado dentro do corpo de Cristo para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.